do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora, 0800 177 227. Haddad Presidente, 13. Meu adversário não para de espalhar mentiras. Inventou até que eu teria mandado distribuir para crianças um material com imoralidades, tentando me atingir. Logo eu que sou professor, neto de um líder religioso e casado há 30 anos. Ele mente para esconder a verdade. E a verdade é que ele não tem projetos para melhorar a sua vida. Nós somos o oposto dele. O meu compromisso é com o povo. É fazer do Brasil um país de todos. Coligação O Povo Feliz de Novo. PT, PCdoB, PROS. Muito mais que rádio. Educadora. Se você fosse sincero, João Dória não teria abandonado. São Paulo rasgou o compromisso assinado com o eleitor. Lançou a farinata e o leite ele cortou. Tentou ser presidente, perdeu e se deu mal. Cai fora. Eu odeio gente mentirosa. São Paulo confia e avança. SB, 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 VPR, OGM, SBRP, PROS. Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444-1001. Primavera. João Dória. Pesquise a história do Márcio França. Você vai ver que ele tem mais de 30 anos na velha política. Foi membro do Conselho do Lula e coordenador do Antony Garotinho. O seu partido, o PSB de esquerda, apoiou a Dilma. Pediu punição ao juiz Sérgio Moro e já declarou apoio a Fernando Haddad para presidente. Antes de votar, compare. Quem pesquisa a história, vota João Dória. Coligação Acelera São Paulo. PSDB, PSDB, RPD, MPP, TTC. O Outubro Rosa chegou e a Unimed Limeira apoia esta causa. Realizar o autoexame é apenas uma das estratégias na detecção precoce do câncer de mama. E se você ainda não fez o seu autoexame, já passou da hora de se tocar. Ele é simples e rápido. E nunca deixe de consultar um médico e realizar exames regularmente. Cuide da sua saúde, porque as chances de cura são muito maiores na fase inicial. Unimed Limeira. Cuidar de você. Esse é um plano. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio. Começa agora o Colóquio, a troca de horário mais ouvida, mais polêmica e mais comentada. A discussão nossa de todo o almoço. A apresentação, Ivan Schutzer e Caio Bortolã. Oferecimento, Casa das Torneiras, soluções para o seu lar. Rua Santa Josefa, 336. Açougue do Marquinho, Avenida Antônio da Andréia, 700, Nossa Senhora das Dores. Sono Colchões, Avenida Doutor Lauro Corrêa da Silva, 4631 e Avenida Piracicaba, 392. E Magazine Luiza, vem ser feliz. Praça Doutor Luciano Esteves, 245, Centro. Muito bem, 11 horas e 46 minutos. Agora, 11h46, está entrando no ar o colóquio entre mim e Caio Bortolã, que já está presente aqui. O colóquio que é um oferecimento da Sono Colchões, de Açougue do Marquinho, de Casa das Torneiras e de Magazine Luiza, a loja lá do centro da cidade. Caio Bortolã, bom dia. Bom dia, Ivan. Bom dia. Tudo bem com Vossa Excelência? Tudo bem, nesta segunda-feira chuvosa. Choveu pela madrugada, choveu também pela manhã aqui em Limeira. Começando mais uma semana. Daqui a pouco tem um horário eleitoral gratuito e obrigatório no rádio. Então você que nos ouve e vê, estaremos ao vivo no rádio, na internet, no celular, nas redes sociais, até meio-dia. Do meio-dia em diante, ficaremos ao vivo apenas nas plataformas digitais, porque o rádio vai transmitir a propaganda política que retornou na última sexta-feira. Antes de qualquer coisa, você lembra o nome da ganhadora ou do ganhador
do kit do kit churrasco do Marquinho na sexta-feira, porque o Marquinho tá perguntando aqui, eu não lembro o nome. Foi na quinta-feira, antes do feriado. Foi na quinta, não, verdade. E agora, hein? Depois o Gustavo terá que falar para nós aqui, porque o Marquinho tá perguntando aqui, eu não lembro do nome. Me parece, se não estou enganado, parece que foi uma mulher. Mas depois a gente vê isso com o Gustavo aqui. Muito bem. E daí, seu Caio Bortolã? Paulo Gachê tá escrevendo aqui, segue o líder. É outro atrasildo, assim? Tá contaminado pelo Ivan Schutzer. Tem o atrasildo aqui do estúdio, tem o atrasildo da internet. Segue o líder? Que líder? O São Paulo já tá em 4º lugar, né? E vai cair. Nem no G4 vai ficar. Ué, tá falando segue o líder é o Palmeiras. Mas ele é palmeirense? Ele é São Paulino, Paulo Gachê. Mas daí, não tá falando segue o líder. Segue o líder. Qual é o líder? O Palmeiras. Palmeiras que ganhou do Grêmio por 2-0. É o atrasildo do Facebook. Eu já havia dito aqui, o São Paulo é o time do Plunct Plact Zoom, aquele programa da Globo na década de 80. Não vai a lugar nenhum. Já está em 4º, vai ficar em 6º, 7º. Aliás, o nível do futebol brasileiro é muito ruim, né? O Palmeiras também não é um time maravilhoso, mas é o melhor. Tanto é que o Palmeiras jogou contra o reserva do Cruzeiro e venceu, e jogou contra o reserva do Grêmio ontem e venceu, porque o Palmeiras não tem time reserva. O Palmeiras tem 2 times titulares. E o Grêmio, quando joga com reserva, perde. O Cruzeiro, quando joga com reserva, perde. O Palmeiras, quando joga com, teoricamente, reservas, ganha. Como ganhou. E o Corinthians não tem time titular, aí é um pouco diferente, né? O Palmeiras não tem time reserva e o Corinthians não tem um time que presta. Tanto é que jogou com seus reservas contra o Santos e perdeu. Mas se jogasse com os seus titulares contra o Santos, também perderia. No Palmeiras me impressiona, não é nem tanto a qualidade técnica dos jogadores do Palmeiras, que o Palmeiras tem, jogadores de boa qualidade. Dudu, por exemplo, joga o fino da bola, né? Eu acho que é o melhor jogador brasileiro em atividade aqui no Brasil no momento. O Dudu joga o fino da bola. Aquele Felipe Melo, apesar de ser um doidão, né, é um volantão que sabe sair jogando, que sabe jogar, que sabe dar um passe, que são fundamentos imprescindíveis no futebol. Cara, o jogador de futebol tem que, no mínimo, saber dar um passe daqui e ali, entregar a bola do pé dele, sair daqui e chegar no pé do colega dele. Isso a gente não vê, tá difícil de ver isso no futebol brasileiro hoje, como erra um passe no futebol brasileiro. O Felipe Melo é um volantão que sabe fazer um passe, né? Que então, quando não joga não faz a menor diferença, faz a menor falta. Mas o que mais me impressiona no Palmeiras não é isso. O que mais me impressiona no Palmeiras é a disposição dos jogadores, a vontade, a volúpia com que eles partem para cima do adversário, na marcação, no combate, no desarme, e daqui a pouco está todo mundo correndo lá para frente. Uma grande condição física que esse time adquiriu e uma disposição, uma volúpia para a luta, para o combate, que é um negócio impressionante. A questão física é porque joga com um time no sábado ou no domingo e joga com outro time na quarta-feira. Ajuda. Então isso ajuda. Ainda que dispute 2 competições. Mas é um time... Podendo ganhar. Eu não acho que o Palmeiras vai ganhar tudo esse ano, mas acho que o Palmeiras não fica sem ganhar nada. Né? Se o Palmeiras não ganhar a Libertadores, ganha o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro está bem encaminhado. Né? Tá crescendo, o time está crescendo no momento certo. Hoje tem 3 times que podem ganhar o Brasileiro. O Palmeiras com amplo favoritismo, o Flamengo e o Internacional de Porto Alegre. Sendo que Palmeiras e Flamengo vão se enfrentar. Internacional de Porto Alegre quando joga aquele D'Alessandro, que é a diferença daquele time. Ontem o D'Alessandro jogou, começou jogando, e é a diferença do time, né? Porque é um cara que sabe fazer um lançamento, colocar uma bola, tem uma visão de jogo e tem capacidade para fazer isso, fazer o passe, né? Que está tão em falta no futebol brasileiro nos dias de hoje, né? Quando ele não joga, o time do Inter fica um São Paulo. Que coisa o São Paulo, hein? Caminhando para 11 anos sem ganhar absolutamente nada. Esse ano o São Paulo não vai ganhar título nenhum. Para o tamanho do São Paulo, para as tradições do São Paulo, é muita coisa. Já era esperado, né? A gente já sabia que o São Paulo montou um time na base do que tem no mercado. O que tinha no mercado, São Paulo foi lá, investiu, contratou. O
que tinha disponível no mercado, mas sem um planejamento, uma organização daquele cara que chega, como disse o Abelão outro dia, né, que foram atrás do Abelão, quando ele foi demitido do Fluminense, falou, não pega o time no meio do campeonato, time que já foi montado no meio do caminho. Eu quero começar montando meu time, quer dizer, dentro de uma organização, de um pensamento, de uma filosofia, né? De uma filosofia de jogo. Então o cara começa a montar o time com determinadas características. Como que eu quero que o meu time jogue? Eu quero que o meu time seja um time combativo, que não deixe o adversário jogar e explore o contra-ataque, ou eu quero um time que vá sufocar o adversário, eu quero um time que saia tocando bola, eu quero um time que saiba levar a bola lá no ataque, chegar com a bola, o ataque organizado lá na frente. Quer dizer, filosofia de jogo, né? O São Paulo não, o São Paulo foi, vou contratar o que der aqui, o que sobrou o Nenê, poxa, o Nenê é um bom jogador, deixa eu pegar, sobrou o Diego Souza, é um bom jogador, deixa eu pegar. Mais ou menos, né? Nenê em fim de carreira, com 36, 37 anos. O São Paulo pegou o que Diego tinha. Souza também, deu. em fim de carreira. O São Paulo pegou o que deu para pegar. Né? Quem contrata bem hoje é o Palmeiras, porque tem o dinheiro da Crefisa. É uma segunda era Parmalat no Palmeiras. A primeira era Parmalat foi muito vitoriosa. E a segunda já ganhou 2 títulos, né? Uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro. Então, com o dinheiro que tem, fica mais fácil, né? Porque é mais ou menos a situação do Paris Saint-Germain. É um time que tem tanto dinheiro que compra quem quiser. Sim. E o Palmeiras é a mesma situação. O Palmeiras vai comprar com o dinheiro da Crefisa, e se os adversários do Palmeiras, se o Palmeiras não se interessar por aquele jogador, aí pode ser que eles comprem. Mas não é certeza absoluta de sucesso, né? Essa coisa liga o ar-condicionado, por favor. Essa coisa de poder comprar, né? Ter dinheiro à vontade para comprar, não é certeza absoluta de sucesso. São Paulo, por exemplo, estamos falando de São Paulo. São Paulo saiu catando o que deu, o que tinha no mercado, comprou. O São Paulo tem lá uma base que é também muito vitoriosa, a base do São Paulo, assim como a base do Santos, né? O São Paulo revela muitos jogadores. Mas veja, o São Paulo vende, moleque chega com 17 anos, começa a fazer sucesso lá na categoria sub-17, sub-20. O São Paulo já põe no mercado, já vende, o jogador não para, o jogador ele não consegue, como a maioria dos clubes brasileiros, não consegue manter uma base. Né? Olha, tem a espinha dorsal do time está aqui montada e essa espinha dorsal vai ficar. Eu vou vender um jogador aqui, um jogador ali, mas eu mantenho a espinha dorsal do meu time. Não. O São Paulo sequer forma uma espinha dorsal. Moleque pintou lá, começou a fazer sucesso, começou a meter gol lá na base, pronto, já vende, moleque. Aquele zagueiro é bom. Vende, moleque. E assim vai. A molecada está indo cada vez mais cedo para o futebol do exterior e os clubes brasileiros não conseguem manter uma base. Infelizmente, essa é a realidade. O problema nosso não é técnico que é ruim, não é jogador que é ruim, o problema nosso é que a gente não consegue manter um time para jogar 1, 2, 3 temporadas. O problema nosso é que o gestor é ruim. Isso também. Isso também? Isso também. Tá bom. Isso também. Tudo passa pela gestão. O problema do futebol brasileiro é um problema de gestão. Gestores ruins, quando não desonestos. Esse é o problema. Porque Flamengo e Corinthians, por exemplo, têm das maiores torcidas do mundo. A maior torcida do mundo, já disse aqui, é do América do México. A segunda maior é do Flamengo, a terceira maior é do Corinthians. Mas o Corinthians tem mais torcida que o Barcelona e o Real Madrid? Tem. São os números. E por quê? Porque os países da Europa são menores. Mas tem torcedor do Barcelona no mundo inteiro. Tem, mas não no número de torcedores do Flamengo ou do Corinthians. Porque no mundo inteiro também as marcas mundiais do futebol são pulverizadas, né? Não tem só gente que torce pelo Barcelona ou só gente que torce pelo Real Madrid, né? Tem os times da Premier League na Inglaterra e por aí vai. Na Alemanha. Então isso pulveriza, mas a grande concentração de corintianos e flamenguistas, principalmente aqui no Brasil, garante a esses 2 times as 2 maiores torcidas do mundo. Esses times não conseguem fazer a partir das suas torcidas. A torcida do Palmeiras, por exemplo, é do tamanho da torcida do Real Madrid. Não conseguem fazer, e a do São Paulo é um pouco maior.
receitas suficientes para manter o time de pé. Uma liga como a NBA, liga de basquete, em que os times jogam 82 vezes no ano e um time campeão joga mais de 100 vezes no ano. Porque aqui no Brasil o time jogou 60 vezes no ano. É um absurdo. É um absurdo. 60 vezes no ano é um absurdo. Coitado do atleta, tem que jogar como está fazendo o Grêmio. O Palmeiras é uma situação à parte, como está fazendo o Cruzeiro com times alternativos, porque o Cruzeiro joga a final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira. Na NBA, os caras jogam 82 vezes entre os meses de outubro e junho. Na verdade, entre outubro e junho, os caras jogam mais de 100 vezes, porque quem chega a junho, na NBA, chegou aos playoffs, quem sabe até as finais da NBA. Então, eles jogam mais de 100 vezes num prazo de tempo muito menor. E aí, o problema é o calendário no Brasil. Ora, jogador de basquete com 2,15 m, com 140 quilos, consegue jogar dia sim, dia também, viajando nos Estados Unidos, que é um país territorialmente maior do que o Brasil. Ah, mas lá ele viaja de avião, o time tem o próprio avião. Sim, o time tem o próprio avião. Só que nas arenas da NBA cabem 20 mil pessoas. Nas arenas do Brasil cabem 40 mil, cabem 50 mil. Então tem alguma coisa errada. Na nova arena do Barcelona vão caber 90 mil pessoas. Tem alguma coisa errada. O problema não é de calendário, não é do excesso de jogos. O problema é como você faz a gestão desse negócio. Na NBA, depois de mais de 50 anos, é que aceitaram aqui, ó, na camiseta, uma marca de um patrocinador. Aqui no Brasil, as camisetas dos times parecem abadás. Por que é que nós não conseguimos converter torcedores em números? Eu digo para o caixa do time. Por quê? Porque a gestão é incompetente. A gestão é incompetente. Se cada um dos torcedores do Corinthians contribuísse com R$100 por ano, o Corinthians já teria um faturamento maior do que grande parte dos times de futebol, sem considerar patrocínio de camisa, fornecedora, receitas de bilheteria e por aí vai. Por que que os times não são competentes o suficiente para converter esse patrimônio que tem, esse ativo que tem, que são os torcedores, em dinheiro? Nós vamos entrar agora na propaganda eleitoral e vamos continuar daqui a alguns segundos só na internet. Podemos seguir? Então vamos seguindo só pela internet. Esta é a pergunta. É por isso que tem que vender o atleta. Surgiu o jogador aí do Santos de 17 anos, já está vendido. Não, mas não é vai só, jogar, não é só vai jogar isso. 20 partidas pelo Santos. Não é só por isso. Não é só por isso. É porque o campeonato da Europa, qualquer campeonato da Europa, oferece muito maior visibilidade para o jogador do que os nossos campeonatos aqui. O cara quer ir embora. Você não segura um moleque de 17 anos, como é o caso desse menino aí do Santos, por exemplo, como foi o caso daquele Vinícius Júnior lá do Flamengo, e como é o caso agora desse outro menino do Flamengo que está indo embora também, o tal de Paquetá. Você não segura essa molecada aqui. O cara quer ir embora, o cara quer jogar na Europa. Você pode cortar o monitor, por favor? Quero jogar na Europa. Isso. Daí a gente consegue falar aqui e não perder a concentração. Ele quer jogar na Europa, não é porque ele tem mais visibilidade, é porque ele ganha mais. Também. Por que ele vai para a China? Por que alguns jogadores bons do Brasil aceitaram jogar na China? Porque o campeonato chinês tem grande visibilidade. Nós temos condição de competir com a economia chinesa, nós temos condição de competir com a economia europeia, nós não temos. Nós teríamos condições nós de fazer... Nós somos fornecedor de mão de obra. Nós teríamos condições de fazer algo parecido se a gestão fosse competente. Começo de conversa, os times têm de ter donos. Porque os times da Europa têm donos, os da China têm donos, os do leste europeu têm donos, os do Japão têm donos, os da Arábia têm donos. Os times têm de ter donos para serem tratados como negócios. E não como são tratados aqui no Brasil. O Santos Futebol Clube tinha de ter um dono. Quer dizer, na prática tem, não é a família Teixeira, a dona do Santos? Então que o Santos fosse vendido ao Marcelo Teixeira. E que ele tocasse o Marcelo Teixeira tocasse o Santos como toca as suas faculdades, como toca os seus outros negócios, hospitais. Ele tem emissora de rádio, tem emissora de televisão, tem negócios e empreendimentos imobiliários. Que o São Paulo Futebol Clube tivesse um dono, talvez o Abílio Diniz, que já manifestou vontade
de ser dono do São Paulo, que o Paulo Nobre fosse o dono do Palmeiras, que o Corinthians tivesse um dono, aí acabava o êxodo, porque é a história da estatal com a empresa privatizada. Por que é que as estatais não funcionam? Porque elas são inchadas, veios de corrupção. Por que que quando a estatal é vendida, é privatizada, ela vira uma maravilha? Porque ela passa a ter dono. O dono fiscaliza. O dono acompanha o dia a dia. Os times de futebol teriam de ter dono. Aí ninguém mais saía do Brasil. Eu posso afiançar você. Eu posso afiançar. Enquanto a gente ficar imaginando que o modelo tem que ser esse de 1920, é isso que vai acontecer. Os times vão estar sempre enforcados. E me explica uma coisa, por que é que o sujeito quer ser diretor de time de futebol? Só por amor? Olha, cada um, se ele não é remunerado? Cada um tem suas razões, né? Cada um tem suas razões. Alguns poderão ir, talvez a maioria, porque o mundo do futebol é um mundo que gera muito dinheiro, né? Gera muito, e não só... aqui no Brasil também aqui no Brasil gera muito dinheiro. Não é só na Europa, não é só na China, aqui também, né? Gera muito dinheiro. E a gente vê aí alguns casos que, de repente, estouram de escândalos, né? Você fala da corrupção. Corrupção existe no mundo do futebol há muito tempo, não é de agora, porque muita gente vive. O retrato do futebol brasileiro é o seguinte: clubes falidos e dirigentes ricos, dirigentes milionários. Esse é o retrato do futebol brasileiro. Os clubes estão falidos, devendo até aquilo que não conseguem carregar, enquanto que os dirigentes estão vivendo bem. Então nós temos um problema sério aqui, que é a corrupção no meio do futebol, né? Talvez isso explique por que a coisa não muda. Você fala, a gestão poderia ser diferente, o Corinthians poderia ter um dono, como os clubes europeus têm. Lá o modelo todo de gestão é para todos, né? Não é um modelo para um. Você não pode ter, o Santos não pode ter de repente, se montar uma sociedade anônima, colocar ações na Bolsa de Valores para você comprar, para eu comprar, para quem quiser comprar ações do Santos na Bolsa de Valores, num modelo de gestão desse que nós temos hoje no Brasil, absolutamente corrupto, absolutamente confuso. Você não compraria ações do Santos? O Santos tivesse... Num outro modelo de gestão. Se o Santos pertencesse a um empresário, a um grupo de empresários, a um fundo de investimento... Num outro modelo de gestão. Preocupada em acabar com a roubalheira dentro do Santos e fazer o Santos dar lucro. Num outro modelo de gestão. Você não investiria? Num outro modelo de gestão, não certamente. Como é que você vai montar um time? O Nelson João de Araras era SA. Por que nesse modelo de gestão, nesse modelo de gestão o senhor continua pagando sócio-torcedor? Por paixão. Então. Apenas e tão somente. Quer dizer, um fator subjetivo, né? Exatamente. Fator subjetivo. Apenas e tão somente por paixão. Quer dizer, você sabe que a coisa não caminha como deveria. Não. E não é privilégio do Santos Futebol Clube. É endêmico, está em todo o time de futebol. Mas você ainda... Eu não pago, por exemplo, o plano sócio-torcedor do Corinthians. Não pago. Não pago porque eu não confio nos dirigentes do Corinthians. Não pago. Porque eu não confio que o dinheiro que eu vá pagar, seja R$1, sejam R$50 por ano, não interessa. Eu não confio que esse dinheiro vai... Aliás, havia uma empresa que cuidava do sócio-torcedor do Corinthians, salvo engano, Omni, que ficava com a maior parte da receita. Você já viu isso? A empresa que cuida do plano sócio-torcedor de um time fica com a maior parte da receita. Como assim? A empresa tem que cuidar do plano sócio-torcedor e o time é que tem que ficar com a maior parte da receita. Empresas privadas Por que é que eu vou me tornar um sócio-torcedor? Empresas privadas foram feitas para ganhar dinheiro. É por isso. Ganhar dinheiro em cima de uma agremiação, de um time de futebol. Não é para isso que foi montado uma empresa. É por isso uma empresa privada não foi montada para isso, para ganhar dinheiro. É por isso que eu defendo a privatização de tudo. Tudo que der para privatizar, privatiza. Porque quando privatiza, a coisa passa a funcionar bem. Nós temos N exemplos aqui no Brasil. Ainda que com restrições, por exemplo, à telefonia. Mas olha a maravilha que ficaram as estradas do Brasil depois da privatização. Mas tem que pagar pedágio. Lógico. Não existe almoço de graça. Você não quer estrada boa sem ter que pagar pedágio. A Vale do Rio Doce é um exemplo fantástico disso.
fantástico disso. A Vale do Rio Doce é um exemplo fantástico do sucesso da privatização. É uma empresa que dava prejuízo que hoje dá lucro. A gente tem que ouvir essas coisas. Tá bom, então rebata. A gente tem que ouvir essas coisas. A Vale do Rio Doce é um exemplo como a privatização é um sucesso. Pois é, mas rebata. Ela não dá lucro? Dá para quem? Para os donos dela. Para os donos dela. É. Sei. E antes ela dava lucro? Ela dá lucro. Isso que é o legal. E antes ela dava lucro? Isso que é o legal da história. Antes ela dava lucro? Ela dá lucro para os donos dela. Sim. E o prejuízo? O prejuízo a gente socializa. Não. O prejuízo socializava socializa. Quando era estatal. Quando era estatal, o prejuízo do Banespa, quem pagava era o povo de São Paulo. O prejuízo da Vale do Rio Doce, quem pagava era o povo brasileiro. Né? Como o prejuízo da Petrobras é o brasileiro que paga, da corrupção do PT é o brasileiro que paga. A Vale do Rio Doce é responsável pelo maior desastre ambiental da história do Brasil. E tem que pagar por isso. O prejuízo a gente socializa, a sociedade paga o prejuízo, e enquanto que os donos se locutam. Eu entendi. É assim que funciona a iniciativa privada. Eu entendi. Então tem que o lucro, agora, na sua opinião, não é lícito. Lícito era a bandalheira, a roubalheira, o cabide de emprego, a corrupção, os desvios na época que a empresa era estatal. O lucro é lícito desde que haja responsabilidade social. Porque não é assim. Você monta uma empresa para ganhar dinheiro, dane-se o mundo que eu não me chamo Raimundo. Se tiver problema ambiental, se tiver problema social, eu estou me lixando, eu botando o meu no bolso. Esse não pode ser o pensamento. Teve um acidente ambiental lamentável. Acidente não. O maior desastre ambiental do país, que agora está sendo socializado. Esse vamos socializar. Não vai ser socializado. A Vale do Rio Doce vai pagar. Vai pagar, vai ser responsabilizado. Vamos ver. Vamos ver se vai pagar. Vai pagar, tem que pagar. Ainda não pagou, né? Ainda não pagou. Se fosse estatal, tudo bem. Não. Se fosse estatal, tudo bem. Não é tudo bem para ninguém. E responsabilidade social não é tudo bem para ninguém. Ou pelo menos não deveria ser. Não, eu só tô rebatendo seus argumentos. Nós temos dois vieses. Eu só estou rebatendo... O senhor é estatizante, eu não sou. O senhor é de esquerda, eu não sou. Eu não sou estatizante. Posicionamentos diferentes. Não é questão de ser posicionamento diferente. Eu acho que você é a favor da privatização de tudo e de todos. Eu sou a favor do Estado mínimo. De tudo e de todos. O senhor é a favor do Estado inchado. A favor de... sou. Você é a favor da privatização de tudo e de todos. A economia foi construída de uma tal maneira, que não há problema nenhum em coexistirem empresas privadas com empresas estatais. Há empresas estatais que são muito eficientes, que são necessárias e eficientes no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. No mundo inteiro. Agora, outro dia mesmo nós estamos falando aqui de um caso, que você falou do petróleo. O petróleo. A empresa sueca de petróleo é estatal. Veio investir no Brasil. Uma empresa estatal, sueca, veio aqui investir no Brasil, porque o petróleo brasileiro foi aberto para quem quisesse. E eles vieram investir no Brasil. E é uma empresa estatal. Mas não vem mal nenhum em ter uma empresa estatal. E não há mal nenhum em você ter uma empresa estatal num setor estratégico para a economia do seu país. Qual é o problema da convivência de estatais com empresas privadas? Não há problema nenhum. Eu acho que essa radicalização... É o conceito da pós-verdade. Essa radicalização... É o conceito da pós-verdade, lamentavelmente. A radicalização é um erro em qualquer circunstância. Nem você deve privatizar tudo, estatizar tudo, melhor dizendo, nem você deve estatizar tudo. Tudo será propriedade do Estado, até a alma do cidadão será propriedade do Estado, e nem tudo deverá ser privatizado. Até a alma do cidadão tem que ser privatizada, porque em nome do Estado mínimo. Não, a coexistência dos dois modelos, são dois modelos distintos de economia. Um modelo estatal e um modelo privatizante. A convivência deles, um não exclui o outro. Eles podem conviver. Principalmente se nós estivermos falando, claro, o Estado não precisa ser dono de hotel. Para que o Estado vai estatizar hotel, coisa que o valha? E de banco? Banco é importante. O banco é importante. Um banco de fomento. Ele é importante no fomento da economia. Porque as empresas, Caio Bortolã, se você se esqueceu,
bem lembrado, as empresas vão buscar recursos no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, por exemplo, para aumentar a sua produção. O Banco de Fomento que gastou mais de 2 bilhões para construir um porto em Cuba que não serve para coisa nenhuma. Você está falando de... Que não serve para coisa nenhuma. Você está falando Foi de construído deformações. um porto lá em Cuba, o Porto de Mariel, não é deformação nenhuma. Existe o porto que foi construído com dinheiro, sabe de quem? O seu dinheiro, o dinheiro do brasileiro, o dinheiro do BNDES bancou o Porto de Mariel, que não serve para nada e que custou mais de 2 bilhões de reais. Mais de 2 bilhões de reais perdidos, jogados no lixo para a construção do Porto de Mariel. O Ivan não fala nada, evidentemente, em função do viés que ele tem, do que ele defende. Agora, para que serve o Porto de Mariel? O que justifica entregar aos cubanos de 2 bilhões de reais do dinheiro dos brasileiros? Você pega um exemplo negativo para usar como justificativa para matar a galinha dos ovos de ouro. Tem um exemplo negativo aqui, isso aí não presta, só porque tem um exemplo. Então, se é esse o conceito que você tem, se é esse conceito, então o mesmo conceito serve para a Vale. A Vale é uma empresa que está dando lucro para os seus proprietários aos montes, seus acionistas estão ganhando lucro. Sei. E aquele desastre ambiental lá? Quando a Vale era estatal, ela dava prejuízo. Quando a Vale do Rio Doce era estatal, ela dava prejuízo. Prejuízo que o brasileiro pagava. Agora, desastre ambiental tem que ser tratado de qualquer maneira, sendo a empresa estatal ou sendo a empresa privada, com rigor. Os responsáveis têm de pagar. Ninguém aqui é maluco de dizer que a Vale do Rio Doce não tem de pagar pelo desastre de Mariana. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, a Vale do Rio Doce dava prejuízo. Hoje a Vale do Rio Doce dá lucro. Agora, o senhor não respondeu a minha pergunta. Para que serve o Porto de Mariel? O senhor fala da importância do Banco de Fomento. O Banco de Fomento tem que financiar o pequeno produtor, o produtor rural, como faz o Banco do Brasil. Tem de financiar o pequeno lojista. Agora, financiar Porto de Mariel para os cubanos em função de uma aliança de esquerda da América Latina. Ora, conversa mole, né? Talvez tenha servido o Porto de Mariel, sendo financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para garantir lucros às empresas privadas. Parceiras do PT. Lucro às empresas privadas dos amigos do Lula. Amigos do Lula, amigos do PT. Esses caras aí, que eram esses donos dessas grandes empresas, o Lula dizia que eram seus amigos, e eles diziam que eram amigos do Lula. Não é isso? Então talvez tenha servido para isso, para dar lucros para empresas privadas de empresas de amigos do presidente da República. Exatamente. Certamente foi para isso que construíram. Exatamente. Né? E deve ter dado muito lucro. 2.400. Deve ter dado muito lucro, deve estar dando lucro ainda. Esse povo deve estar recebendo dinheiro daquilo lá ainda. Né? Deve ser por isso. Agora, uma deformação por causa de uma deformação... Não é uma, não. Por causa de uma deformação ou de várias deformações? Várias deformações, obras você não pode... Passadina. Você não pode esquecer... A refinaria que a Petrobras perdeu para o governo da Bolívia. Todas as obras na América Latina e na África de língua portuguesa. Vamos falar disso. É importante falar disso num momento como esse. É importante falar disso. Do dinheiro do BNDES que foi para financiar os países de esquerda da América Latina. Dinheiro brasileiro em obras feitas por empresários como os donos da Odebrecht. Além de outras tantas empreiteiras brasileiras e construtoras brasileiras que foram para fora do Brasil para fazer obras que o brasileiro pagou, né, para atender os amigos do Lula. O senhor acabou de dizer. Sim. E nos casos em que a indústria brasileira, capengando já faz tempo, a indústria brasileira precisou de se desenvolver, precisou ampliar a sua estrutura, precisou ampliar a sua capacidade de produção, precisou ampliar o seu mercado e foi buscar esse dinheiro onde? Onde é que há esse recurso? No Banco de Desenvolvimento Econômico e Social. É lá que há esse recurso. É lá que as empresas vão buscar. Aí então, vamos acabar com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social? Vai falar isso para os empresários. Vá falar isso para os empresários honestos, trabalhadores, corretos deste país. Vai falar isso para eles, que você quer acabar com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social por causa do Lula. Fazem ataques à Lei Rouanet, e a maioria dos ataques sem o menor fundamento, mas ninguém falou de BNDES.
Eu quero ver. Falou sim. Quero ver o novo presidente do Brasil, provavelmente vai ser o Jair Bolsonaro, abrindo a caixa preta do BNDES. Falaram um monte. Porque abrindo a caixa preta da Petrobras, a Operação Lava Jato, que o senhor tanto ataca, o Lula já foi pra cadeia. Imagine só quando for aberta a caixa preta do BNDES. Abra a caixa preta do BNDES para ver o quanto o BNDES foi importante para o fomento da atividade industrial. Atividade os amigos industrial. do Lula. É engraçado que os amigos do Lula, dos empresários honestos que foram buscar dinheiro lá, você não fala. Eu gostaria de ver de ver uma lista. Você só fala dos desonestos. Eu gostaria de ver uma dos amigos do Lula. Fala dos honestos. De pequenos, de médios empresários, até mesmo de empresários grandes que tenham sido efetivamente beneficiados pelo BNDES. Gostaria de ver essa lista. É bacana fazer esse discurso político. Gostaria de ver essa lista. Precisamos pegar o PT porque o PT roubava, usar o BNDES para roubar. Fale daqueles empresários honestos que ajudaram a desenvolver a economia desse país com recursos do BNDES. Empresários da área industrial, empresários da área comercial, de serviços e da agricultura. Fale deles. Ainda que isso tenha acontecido, fale deles. Não justifica a roubalheira. Agora mudou o discurso? Não. Pô. Agora não justifica a roubalheira? E justifica? Fale deles. Fale justifica? Fale dos bons. E justifica. Não fale só dos maus. Fale dos bons. Para defender o PT, para defender os 16 anos de o PT, Estado mínimo, você usa o BNDES, o exemplo do BNDES, que são argumentos enviesados. As discrepâncias. Não são enviesados. Enviesados. Não são enviesados. Enviesados são os seus. Enviesados são os seus. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O senhor tapa os olhos. A Caixa Econômica. Tapa os olhos para a corrupção. Quem é que financiou? O senhor tapa os olhos para a corrupção. Quem é que financiou projetos de moradia? Não só no governo do PT, em outros governos também. Quem é que financiou projetos de moradia popular nesse país? Caixa Econômica. Vai perguntar para o pessoal do Rubi. O pessoal do Rubi comprou apartamento lá, vai pagar o apartamento lá para quem? Para a Caixa Econômica Federal. Quem é que emprestou dinheiro para aquele povo do Rubi comprar o apartamento? Caixa Econômica Federal. E hoje financia com o mesmo fôlego? Caixa Econômica Federal. E hoje financia com o mesmo fôlego? Não financia por conta de um governo que tem uma outra... Um governo que quer adotar aqui o Estado mínimo. Estado mínimo. Não financia porque usaram errado o dinheiro. Um banco para financiar políticas públicas para as camadas mais baixas da população. Porque o Brasil foi destruído pelos anos do PT, por 4 governos corruptos do PT. Tá bom. Mas então vamos acabar com a Caixa Econômica Federal. Quem só pode comprar um apartamento, uma casa para morar financiada com recursos do governo federal não vai poder mais. Vamos acabar. Vamos entregar tudo para a iniciativa privada. Tudo para a iniciativa privada e com a livre concorrência, isso infelizmente eu não A iniciativa privada vai investir onde dá dinheiro. Com a iniciativa privada e com a livre concorrência, repito, com o menor risco não possível. Acredito que vá acontecer entre os bancos, por exemplo, quem sabe, não é? Com novos bancos de varejo, né? Nesse país, como há nos Estados Unidos, quem sabe a oferta de crédito aumente substancialmente e aí quem quer comprar a sua casa não tenha que se socorrer apenas da Caixa Econômica Federal, possa se socorrer de outras instituições bancárias que ofereça crédito em troca de juros menores do que os juros que são oferecidos nesse país. Nenhuma instituição privada oferece juros menores para compra, por exemplo, da casa própria. Nenhuma oferece menor do que a Caixa Econômica Federal. Porque é um banco que está aí para isso, para fomentar isso. E ao fomentar isso, ao dar o dinheiro para mim, para esse, para aquele, para todos esses brasileiros que compraram um imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal, ela está fomentando a economia. Só que o brasileiro... Por isso que eu falo que não se deve amaldiçoar a empresa, a empresa estatal. Se a empresa, se há dano, se há erro, tem que ser corrigido. Não acabar com a empresa estatal. A visão do esquerdista é uma visão míope. O brasileiro, quando financia uma casa, paga 3. O brasileiro financia uma casa, paga 3. Se financiar no banco privado, paga 5. O americano, quando financia uma casa, paga 130% do valor do imóvel, paga 30% a mais. Sabe por quê? Porque a economia gira assim, com juros baixos. Não é esganando aquele que contraiu o empréstimo.
é incentivando. O americano faz isso. Ele financia a casa. Eu vou falar do que o americano faz. Eu vou falar. Ele paga a casa. Eu vou falar o que o americano faz. Ele paga a casa e ele refinancia a casa. Sabe para quê? Para ter dinheiro para comprar uma outra casa. É assim que funciona nos Estados Unidos. Eu vou falar o que o americano Aqui no Brasil, faz. quando a gente financia uma casa, a gente paga 3 casas. Sabe por quê? Porque o Brasil tem o maior spread bancário do mundo. O maior spread... Sabe o que é spread bancário? O que garante que aqui no Brasil o banco não quebre. Os bancos que sempre foram muito amigos do seu Lula. Aliás, não só do Lula. De todos os presidentes que nós tivemos até aqui. Bradesco, Itaú Unibanco. Muito amigos dos presidentes da República. Vai, experimenta financiar uma casa. E quando você terminar de pagar, daqui a muitos anos, você terá pago 3 casas. Nos Estados Unidos, você paga do valor que você contrai de empréstimo, 30% a mais o valor do bem. 30% a mais o valor do bem. É por isso que a atividade econômica nos Estados Unidos é maior do que é no Brasil, porque o crédito é ofertado a juros bem mais baratos. A juros bem mais baratos. É só estudar um pouco da história, não só com o viés esquerdista, não só com o viés de Cuba e da Venezuela, como tem o nosso colega aqui do lado, o Ivan Schutzer. Se você estuda os países capitalistas do mundo que dão certo, onde o liberalismo dá muito certo, você tem uma outra interpretação das coisas e entende porque a roda da economia gira. Só por isso. Os Estados Unidos, eles são o modelo econômico que se pretende, que os chamados liberais entre aspas, né? Liberais entre aspas, que existem aqui no Brasil, eles têm como modelo a economia americana. Estamos de volta já para o rádio. Também no AM 1020. A economia americana é o grande modelo de a gente implantar aqui no país, esse modelo econômico aqui no Brasil. Olha que pujança aquela economia norte-americana, como corre o dinheiro lá. É o país mais rico do mundo. O país mais rico do mundo é o país mais desigual do mundo. Os homeless... Já que nós estamos falando de moradia, financiamento do imóvel, os homeless estão aumentando de uma tal maneira nos Estados Unidos. O que é homeless? Os sem moradia, os sem casa, estão aumentando de uma tal maneira nos Estados Unidos que virou uma epidemia que está atormentando a vida dos gestores americanos, dos governantes americanos. Não sei onde o senhor leu isso, mas enfim, vamos lá. Eu digo para você onde eu li. Os blogs de esquerda, eu né? digo para você Paulo onde Henrique eu li. Amorim falou isso, o senhor acreditou. Eu digo para você onde eu li, está aqui na internet. Para quem quiser ler, os nossos amigos aqui que estão acompanhando o Coloque Agora, podem entrar na internet, dá uma buscadinha aí. BBC, British Broadcasting Corporation. É uma empresa de comunicação da Inglaterra, das mais conceituadas do mundo, das mais respeitadas do mundo. Tem uma matéria especial agora, aí na BBC, tem um portal em português, entre lá e você vai ler sobre o sem casa. Por quê? Porque embora a economia norte-americana esteja se recuperando, ela esteja novamente se revigorando, a economia norte-americana, ela esteja depois da crise mundial, a crise que se abateu no mundo inteiro, a economia dos Estados Unidos, ela está novamente se revigorando. Só que ela é desigual, ela produz desigualdade. Quem tem dinheiro, os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres ficam cada vez mais pobres. Está aí na BBC, para quem quiser ler na internet, leia lá. Esse é o modelo que eles querem trazer para cá. O modelo da desigualdade social. Como se a gente não tivesse desigualdade social aqui. É por isso que cubano foge a nado para Miami. A diferença é de 140 quilômetros de um lugar para o outro. É por isso que cubano foge a nado. Tá ruim nos Estados Unidos. Tá bom é na Venezuela. Nos Estados Unidos tá ruim. Né? O senhor conhece a Venezuela, eu não. Eu conheço os Estados Unidos, o senhor não. Então tá ruim nos Estados Unidos. Tá ruim em Miami, em Nova York, em Chicago, em Boston, em Seattle, em Washington. Tá ruim. Tá bom é em Cuba. Tá bom é na Venezuela. As pessoas comendo lixo. Lá é que tá bom. Aqui, no Brasil, a gente deve adotar, então, o modelo da Venezuela, de Cuba e da Bolívia. Né?
da Bolívia. A gente tem que olhar para esses países e não para os Estados Unidos. Porque há desigualdade, segundo a sua interpretação, há desigualdade nos Estados Unidos. Mas em Cuba, não. Em Cuba realmente não há desigualdade. Todo mundo passa fome. Não há desigualdade em Cuba. Todo mundo passa. É tudo igual. É tudo igual. A frota é de 1950, de automóveis, não tem internet, não tem internet. Todo mundo passa fome. Então, em Cuba, tá certo, o senhor tem razão. Em Cuba não tem desigualdade. Todo mundo passa fome. Espera um pouquinho. Né? Desigualdade tem nos Estados Unidos. Tá certo. Nós estamos falando de que país? Tá certo. Nós estamos falando dos Estados Unidos, Caio Bortolã. Nós não estamos falando de Cuba. Tá certo. Não é Cuba. Não é o modelo que vocês querem trazer para cá não é o modelo cubano. Vocês liberais, entre aspas. Os liberais, entre aspas, querem importar o modelo econômico dos Estados Unidos, que está... E não sou eu que estou falando. E os progressistas, entre aspas, querem importar o modelo da Venezuela. E não sou eu que estou falando, é a BBC. Tá aí, entre agora na BBC, você vai encontrar lá. A BBC chama os homeless, os 100 casos dos Estados Unidos, de bomba relógio. A bomba relógio. Porque a economia, embora esteja se revigorando, a economia é excludente. A economia americana produz desigualdade social. Os ricos vão ficando cada vez mais ricos e os pobres vão ficando cada vez mais pobres. Que o senhor não vai para São Paulo. É esse o modelo que nós queremos para nós. O senhor não vai para São Paulo, capital. Essa é a pergunta que eu faço. Faz tempo, o senhor precisa sair de Limeira um pouco, o senhor precisa passear por aí. É esse o modelo que nós queremos para nós. Tire um fim de semana para ir para São Paulo. Eu vou muito a São Paulo. Dê uma passeada na Avenida Paulista para falar de homeless. Ou então, a quarta-feira agora eu vou lá para Itaquera. Para ver o Corinthians jogar. A desigualdade social. Passe lá na Santa Cecília para ver se não tem. Para ver se não tem homeless, como o senhor quer dizer, mendigo, morador de rua. A desigualdade social aqui é sobejamente conhecida de todos nós. Nós sabemos que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, mais excludentes do mundo. Nós sabemos disso, né? Agora, os liberais, entre aspas, apresentam o modelo econômico dos Estados Unidos para nós como produtor de riqueza, de bem-estar social. É uma mentira. De riqueza é uma falácia. A ilha de Cuba. É uma falácia. Produz riqueza para os mais ricos. A ilha de Cuba. Produz riqueza só para os mais ricos. Não é um estado de bem-estar social, não. São os países é um estado que produz desigualdade social. São os países da Aliança de Esquerda, do Foro de São Paulo. Esses são grandes produtores de riqueza. Venezuela, Bolívia, Cuba. Lá vive-se muito bem. Vive-se muito bem na Venezuela. Quando falam que é refugiado lá da Venezuela, vem para o Brasil, é mentira. Eles vêm aqui fazer turismo, né? Eles não saem fugidos de lá como não saem fugidos de Cuba. Os filhos do comunismo, né? Das ditaduras de esquerda. Vive-se muito bem lá. Mas em Cuba a saúde é uma maravilha. Só que os caras morrem de fome. E nós entrevistamos isso. O senhor não precisa ir para Cuba. Nós entrevistamos os médicos cubanos que vieram a Limeira, ganhando 10 paus por mês, ficando com 1.000 e devolvendo 9.000 para o sistema. E não pode falar, porque eles morrem de medo. Morrem de medo. O senhor sabe que é verdade. O senhor também entrevistou médico cubano. 10 pau do governo brasileiro por mês, fica com 1.000. Fica com 1.000. E tem que devolver para o sistema. O senhor sabe que é verdade. O senhor sabe que é verdade. Quando vieram aqui em Limeira, inclusive, foi aprovado um valor de R$ 2.500, qualquer coisa nesse sentido, para aluguel, para moradia e para alimentação. O senhor sabe que é isso. Porque dos 10 mil que eles recebem do governo brasileiro, 9.000 eles mandam para a ditadura de Cuba. O senhor veio falar que o problema da qualidade de vida está nos Estados Unidos? O senhor não precisa dizer isso para mim. Não, pera um pouquinho. Desculpe. Não mistura as coisas, não começa a misturar as coisas. O senhor não precisa falar para mim o que é que acontece numa ditadura, porque eu tenho cultura suficiente para entender, ser capaz de enxergar o que é um regime autoritário, seja ele de direita ou de esquerda, e sou capaz de compreender muito bem o que é um regime democrático. O senhor concorda, então, que o médico trabalhe, pegue 80%, 90% do seu salário e mande para a ditadura? O senhor concorda com isso? Não, eu se fosse um médico cubano, eu iria cair fora, eu iria querer cair fora de lá.
Eu cairia fora de lá. E por que é que eles vêm para ganhar R$1.000? Ora, eu não Porque sei, lá ganham Caio. menos. Eu não sei. Porque lá ganham menos, ora. Eu não sei. Muito Cada bem. cada um tem os seus motivos. Se o médico cubano ganhasse lá mais do que ganha aqui, ele não sairia de lá. Cada um tem seus motivos. Eu vou sair de perto da minha mãe, do meu pai, Tem da minha gente, família, então. da minha mulher, dos meus filhos. Vou lá pro Brasil para ganhar R$1.000, se aqui eu ganho 3, Tem claro gente, que não. tem gente que Claro que tem, não. tem gente que tem ligações afetivas Com o quê? com seu país. E sai com do seu país para a sua vir pro família- Brasil a para sua ganhar família R$1.000. a família dele tá lá, a família dele tá lá, a vida dele toda foi formada lá. Todo o sentimento dele, toda a vida dele foi construída lá naquele país. Ele tem ligações por N motivos. Porque se fosse assim do jeito que você fala, todos esses caras aí já teriam vazado. Todos eles. E por algum Alguns motivo, desertaram, Por alguns alguns voltaram. desertaram. Muito poucos em relação. Nós tivemos 50 que vieram para cá, 2 desertaram aqui em Limeira. Por que os outros 50 não desertaram? Por algum motivo, por alguma razão, não sei. Afetiva, ligação afetiva. E um foi história- pego, história de foi pego vida, furtando um história de desodorante no vida. Sempre Vale também. Faz É, algum tempo então. isso aconteceu. História de vida, sei lá. Cada um tem o seu motivo. Agora, eu não estou falando, eu repito, eu tenho cultura suficiente para distinguir o que é uma ditadura, o que é um regime autoritário, seja ele de esquerda e de direita. Porque agora é interessante como se usa muito essa referência de Cuba como um regime autoritário, e Cuba é um regime autoritário, né? Mas é interessante que não se usa a Arábia Saudita como um regime autoritário, como referência a um regime autoritário. A Arábia Saudita, é uma ditadura sanguinária, Mandou matar um jornalista. mandou inclusive, matar um jornalista. na embaixada em Um jornalista que era um cidadão americano, tinha cidadania americana, entrou numa embaixada que era um lá na opositor, Turquia. que era um opositor ao regime. Exatamente, era opositor ao regime e sumiu, Foi desapareceu. Foi morto dentro de uma embaixada. Dizem que foi assassinado lá dentro da embaixada. É o que estão dizendo aí. A ditadura diz que não. Há uma ditadura sanguinária. E ninguém fala nada. Agora estão falando porque pegaram um jornalista. Mas até então ninguém falava nada. Ninguém tocava no assunto. Por quê? Porque é um país que lá no Oriente Médio apoia os Estados Unidos. Não, senhora. Arábia Saudita, ninguém fala da Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita não é nossa vizinha. Tá bom. Cuba é. Está reconstruída Venezuela é. a geografia mundial. Está reconstruída pelo Caio Bortolã. Tá bom, Pô, Arábia Saudita, a geopolítica internacional, o Caio Bortolã reconstruiu. Tá bom, reconstruiu. Tá bom, então eu vou dar um pulinho Veja lá. como eu é. vou dar um pulinho nos Veja países como é. vizinhos da América do Ditadura Sul. de direita, ninguém fala Eu nada. vou dar uns pulinhos na América do Sul, eu vou passar pela Venezuela, vou passar pela Argentina e pela Arábia Saudita. Para mim, ditadura é ditadura. Eu não quero saber se é de direita ou de esquerda. É ditadura. Ditadura. A gente pode citar a China também. A Singapura, cidade-estado, está se tornando um dos países mais ricos do mundo. Um desenvolvimento espetacular. Investimento na base da educação, um negócio que chama a atenção do mundo. Todo mundo olhando lá, por que estão fazendo lá na área da educação, lá em Singapura? Ditadura. Eles acham uma maravilha. Olha que coisa linda o investimento na área da educação. Singapura, país moderno, país rico. Só que é ditadura de direita, então todo mundo cala a boca. Para mim, ditadura é ditadura. Seja em Singapura, na Arábia Saudita, em Cuba, onde for. Pois é, mas eu não estou defendendo nenhuma das Ditadura é ditaduras ditadura. do mundo. Não me interessa de que tô cor que tem. Eu não estou defendendo nenhuma das ditaduras do mundo. É que o senhor se vale de subterfúgios para defender a esquerda. Eu me valho de subterfúgio? Não, eu não defendo ditador, eu não defendo torturador, eu não defendo quem persegue a imprensa. E eu defendo. Eu não defendo. Ah, tá. E eu tô aqui para defender torturador, principalmente se for de esquerda. Nesse aspecto, o senhor está certíssimo. Ditadura é ditadura. Não interessa o viés ideológico. Eu defendo. Seja de esquerda, eu tô aqui para defender ditadura, viu, gente? De esquerda. É ditadura. Não, o senhor não está defendendo. O senhor, assim como o senhor, nós vimos aqui a esse microfone para defender a democracia, para defender a pluralidade, para defender o livre pensamento. O senhor com o seu, eu com o meu e o nosso público também dividido. Cada pessoa pensa de um jeito. Ninguém defende ditadura. Ponto. O que não dá para dizer com relação a Cuba é que a situação lá é boa para o povo.
Claro que Porque não quando o senhor fala de desigualdade Claro que social não é. dos Estados Mas eu tô Unidos falando- e não passa eu não por tô Cuba, falando de é isso que eu Cuba. estou discutindo. Eu não tô falando é de isso que eu Cuba, estou não. discutindo. Eu tô falando o senhor fala dos Estados eu Unidos, estou falando. ataca os Estados Unidos, mas eu não dá falo. uma linha sobre a Venezuela, é isso que eu estou Eu discutindo. falo dos Estados Unidos porque vocês liberais querem trazer aquele modelo para cá. Não são vocês liberais que pregam Estado mínimo. Vocês acham aquele modelo maravilhoso. Aquele modelo dos Estados... Você acabou de falar aqui que os Estados Unidos são uma maravilha, financiando imóveis. Você acabou de falar isso aqui. Vocês liberais pregam que o modelo econômico dos Estados Unidos é uma coisa maravilhosa. E é preciso dizer que isso é uma falácia. Não é uma verdade. falácia. Não é uma falácia. O modelo econômico Os Estados Unidos dos são a terra Estados da Unidos- oportunidade. A terra da oportunidade. A terra da oportunidade. Pode ter sido no passado. O modelo econômico dos Estados Unidos vem produzindo desigualdade social de uma maneira assustadora. Leia a BBC aí sobre o Sem Casa. A nossa audiência... Esse não é o melhor modelo. A nossa Esse não audiência... é o melhor modelo econômico. A nossa... É isso que eu quero dizer. Aí você vem falar de Cuba. A nossa audiência colabora conosco. Ramon Ferrari, há 7 anos fui a Cuba, nem papel higiênico era liberado na porta do banheiro. Tinha uma Cuba não moça é o assunto. que iria lhe entregando o papel, pedaços de papel na porta do banheiro. Isso em Havana. Em Varadeiro era tudo liberado e havia um desperdício. Quer dizer, desperdício do que exatamente, Ramon? Do papel higiênico, né? Mas a sua experiência em Cuba é muito enriquecedora para todos nós aqui que não passa, pelo menos eu não vejo Cuba como exemplo de coisa nenhuma. Cuba não é modelo para ninguém em lugar nenhum do mundo. Cuba não é modelo para ninguém, a não ser, evidentemente, na área da saúde e na área da educação, onde eles tiveram duas políticas de muito sucesso reconhecidas no mundo inteiro, na área da educação e na área da saúde. De resto, Cuba não é modelo para nada em qualquer lugar do mundo. O que está em discussão aqui não é Cuba. O que está em discussão aqui é um modelo econômico que, para os liberais, como Caio Bortolã, é um modelo econômico que vai ser a salvação da pátria. E não é verdade. Isso não é verdade. Na sua Isso opinião. é uma falácia. Na Não, sua opinião, na minha opinião, não é verdade. Na Na opinião, sua opinião. Na opinião do esquerdista, na minha opinião, não é assim. Na minha opinião, na minha opinião, não. Na opinião da BBC. Não é opinião da BBC. BBC. Não é Leia a opinião, BBC. não é opinião da BBC. Não é BBC, opinião. A Desculpe, BBC é uma empresa desculpe, pública. Não é opinião. A BBC, é informação jornalística. A BBC é da rainha. Quem Informação manda na BBC é a rainha. jornalística. God Save the Queen. Eu também conheço as instalações da BBC em Londres. Quem manda na BBC é da a sociedade rainha. londrina, é o povo londrino. Tem uma taxa lá. É o povo inglês. Tem uma taxa lá que o povo da Grã-Bretanha. Tem uma taxa lá que o povo paga para manter a BBC. É a BBC, quem está, não é dando opinião, não é a minha opinião. Eu estou pedindo para os nossos amigos, vão lá ler uma informação jornalística de altíssima credibilidade e qualidade. De todo modo, nós temos que encerrar o programa. Não é para manipular. Está encerrado já, nós já passamos 10 minutos do tempo. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Sim. Porque daqui a pouco tem o Educador a meio-dia, que do jeito que está vai começar às 1h30 da tarde. Qualquer dia desses. E que vai entrevistar o deputado estadual Arthur Mamãe Falei, que teve a segunda maior votação do estado de São Paulo, atrás apenas da Janaína Pascoal. A 1h da tarde ele vai falar conosco. Que maravilha. Olha que Casa das Torneiras tem soluções para o seu lar, viu? Porque Casa das Torneiras tem caixas d'água, tem chuveiros, tem aquecedores, tem bacias com caixas acopladas, tem gabinetes e pias, tem tanques Fioretta. Casa das Torneiras tem filtros e purificadores. Casa das Torneiras tem assentos sanitários, tem reparos, assistência ou resistência em geral, viu? Tem crediário próprio à Casa das Torneiras, isso é importante. E tem o melhor atendimento, viu, gente? Casa das Torneiras, aqui tem soluções para o celular, ali na Rua Santa Josefa, 336, paralela com a Avenida Piracicaba. Anote o telefone da Casa das Torneiras, 34410104, 34410104. E o WhatsApp é o 981719696, 981719696. Casa das Torneiras, que é um dos nossos patrocinadores aqui do colóquio, o Magazine Luiza também, o Liquida Tudo do Magazine Luiza, viu o que está acontecendo no Magazine Luiza, você precisa passar por lá. Olha, todos os dias tem uma promoção,
tem um produto, tem diversos produtos em promoção, em liquidação. Você pode comprar à vista, da maneira como você achar melhor. E você pode comprar de maneira parcelada também. A melhor maneira para você fazer uma compra parcelada no Magazine Luiza é com o cartão Luiza, porque você vai poder pagar em até 24 vezes com as melhores taxas do mercado, viu? E se você não tem o cartão Luiza, não tem problema nenhum. Pode passar lá agora mesmo. Lá na loja do centro do Magazine Luiza, o pessoal vai fazer o cartão Luiza para você agora e você vai aproveitar. Você pode comprar à vista se preferir, mas se quiser comprar com o cartão Luiza em 24 prestações, em até 24 prestações, não é? Com as melhores taxas do mercado, viu? Magazine Luiza, todo dia tem produtos em oferta, todos os dias tem produtos em promoção no Magazine Luiza, a loja do centro, ali atrás da Catedral. É o endereço da Magazine Luiza, que todo mundo conhece aqui na cidade de Limeira. Olha, você ouvinte que está conosco agora e que já almoçou ou vai almoçar, nada como tirar aquela soneca de 15 minutinhos antes de voltar para o trabalho, não é mesmo? Pois é, e para tornar esses 15 minutinhos ainda mais agradáveis e relaxantes, você precisa do quê? De um colchão da Sono Colchões. A Sono Colchões está presente em Limeira em 2 endereços. Na Avenida Lauro Corrêa, 4631, e o outro endereço na Avenida Piracicaba, 392. Na Sono Colchões, não só os colchões são confortáveis, os preços e as condições de pagamento não vão tirar o seu sono, porque lá você encontrará produtos de alta qualidade com os melhores preços e em até 12 vezes para pagar, viu? Além de você encontrar produtos com até 30% de desconto, a Sono Colchões possui um grande estoque, a pronta entrega. Isso quer dizer o quê? Que se você vai numa loja, na Avenida Piracicaba ou na Lauro Corrêa hoje, escolhe o seu colchão, à noite você está dormindo nele, viu? Não compre colchão sem antes ir na Sono Colchões. Olha aqui. Lá na loja da Lauro Corrêa, você pode mandar um zap lá para o pessoal, viu? Para mais informações. 987-542142. 987-542142. E na Avenida Piracicaba, você pode mandar um zap para o 99316-6708. 99316-6708. E para encerrar a minha participação, falo do açougue do Marquinho. Né? Hoje é segunda-feira. Você pode passar pelo açougue do Marquinho hoje, porque você vai encontrar lá carnes frescas e desossadas diariamente. De segunda a segunda, você encontra carnes frescas no açougue do Marquinho, carnes que podem ser recheadas e temperadas na hora. Você pede para o pessoal fazer do jeitinho que você quiser lá, o pessoal faz, viu? No açougue do Marquinho você vai encontrar espetinhos prontos, linguiças especiais, hambúrgueres artesanais de picanha, de costela, além da tradicional costela inteira para fogo de chão, viu? E aos domingos, aos domingos tem frango, tem costela, tem maminha, tudo assado, viu? Maionese, nhoque, aquela farofa caseira, o almoço de domingo prontinho lá no açougue do Marquinho. E todos os dias tem aquele torresmo frito, fresquinho, no açougue do Marquinho, na Avenida Antônio da Andréia 700, lá no Parque Nossa Senhora das Dores, ou então, nem saia de casa, passe a mão no telefone e ligue, 3453-5262. Faça sua encomenda no açougue do Marquinho, 3453-5262. Caio Bortolã e amigos do Colóquio. Até amanhã. Até amanhã, Ivan. Boa tarde. Boa tarde, educadora. Vem.